Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Ó, irmãos, vamos continuar agora na minha peleja, na enrascada que eu estava em Berizal, sem saber onde colocar minhas coisas, né? E aí sim, né? Conforme eu terminei o vídeo anterior, conversei com aquele senhor e ele falou, não, a casa é do meu filho, e vamos lá na casa dele, eu te levo lá. Isso já ia mais ou menos para quase 11 horas da manhã. Aí, fomos lá, o filho dele já estava almoçando. Aí, acabou ligeiro, ele falou, não, eu alugo sim, eu alugo. Aí foi comigo. Aí chegou lá, falou, eu alugo sim, só que não tinha luz, não tinha água, mas ficava de frente. Só como é que Deus fez as coisas? De frente. É só atravessar a rua aqui, ficava o quê? Uns 15 metros só. Aí ele alugou a casa pelos mesmos 2.000 que eu tinha alugado a outra. Aí, irmãos, fechamos o negócio e coisa e tal, ele já me deu a chave, mas estava com um monte de areia, disse, ó, tá suja aí, tem uma areia aqui dentro, que já tem muito tempo que gente não mora aqui e tal, eu podia botar essa areia. Eu falei, não tem problema não. Subi, fui lá, na casa onde estavam as coisas, já peguei 2 sacos de cimento, vim com um carrinho de mão, e a pá, e meti a pá, e meti a pá, carregando o carrinho de mão para fora. E aí, até carreguei essa areia tudo fora, o moço, que chamava Agenor, que é ao lado, me deu água, e eu joguei água naquilo tudo, ele me deu uma vassoura, eu varri aquilo tudo, aquelas casas de aranha aqui, eu tirei tudo, arrumei tudo, limpei tudo e tal. E aí fui carregar as coisas. Carreguei. Tudo no carrinho de mão. 6 horas eu estava acabando de carregar. Já estava tudo. Não tinha luz, né? Aí eu só tomei um banhozinho de água fria mesmo ali. E acendi uma vela, botei um colchãozinho que eu tinha trazido para mim dormir lá no chão. Comi um pedaço de... Comi um pão que eu tinha trazido de levar de Itaiobeiras, né? Comi, bebi água e dormi. Estava cansadíssimo. Fechei os olhos, só vi abrir no outro dia. Aí comecei esse serviço. Só em Deus, só em Deus. Bem, como a gente não tinha água, eu combinei com o senhor Agenor, falei, ó, se eu me dá água para a construção aqui, eu pago a despesa do senhor. Eu pago a do senhor junto com a minha. Ah, beleza e tal. Aí, pronto. Aí eu tinha um recursozinho, não sei quem foi que tinha me dado, aí arranjou o filho dele para poder me ajudar uns dias lá. O filho dele me ajudava, um rapaz. Marquei a igreja, fiz as cavas, um lugar duro, pedra que para cavar. Assim, antes disso, as pedras que tinham as pedras muito grandes, eu não podia mexer. Aí tinha um camarada com a máquina lá, uma escavadeira, escavadeira parece. Aí eu falei com ele, para ele tentar tirar aquelas pedras perto. Não, moço, a máquina, aquilo foi trator de esteira, que coisa aí, não tem jeito. Eu falei, moço, dá um jeito, quem sabe? Aí ele foi lá e coisa e tal. Deus ajudou, botou a mão, tirou as pedras. Me lembro até hoje, eu dei 10. Não era real, entendeu? Ficou feliz e eu também. Vamos construir a igreja. Mas aí veio uma seca, que a água não subia mais, a água nem para seu Agenor ela não estava vindo. Eu fiquei sem água. Tentei carregar água, ir longe buscar água lá embaixo, numa lagoa que tinha, ainda tem a lagoa lá, mas não dava. Quando eu chegava com a água, já estava pelo meio da lata, não dava certo. Aí eu consegui um moço que tinha uma junta de boi, e ele tinha uns barris. Aí no fundo da casa tinha
2 caixas que a pessoa que construiu a casa fez 2 caixas d'água, mais ou menos de uns 2.000 litros, 3.000 litros cada um. Aí eu falei assim, essa caixa tá velha, mas eu vou dar um jeito. Aí entrei, né, dentro delas, e aí reboquei tudo, ajeitei tudo, vedei tudo e coisa e tal. Aí peguei esse homem com essa junta de boi para colocar água lá para mim. E esse irmão que me trouxe no caminhão toda, aí ele vinha de Taiobeiras, né, e trazia as coisas para mim. Aí, irmãos, aí começou a botar água para mim. Mas isso levou pouco tempo. Quando um dia aí tive que ir em Taiobeiras, aí eu já tinha deixado a igreja lá com outras pessoas, outros dirigentes. Aí quando um dia eu cheguei lá, a água tinha acabado. Quando eu fui lá na casa dele, eu falei assim, ele mudou para a roça. Não está morando aqui mais não. Eu falei, vixe. Foi aí que eu tentei pegar água no carrinho, não consegui. E aí, irmãos, nota bem. Eu falei, Senhor, a obra é sua, Senhor. Como é que eu faço? Eu não tenho água. Irmãos. E eu lembro, formou uma chuva. E na beira da casa aí, onde é que eu morava, tinha um rego feito pela enxurrada. Aqui. Aí o que eu fiz? Eu vi que a chuva vinha, eu peguei e fiz uma tapagem de pedra, assim, ó. Aí a água vinha, e aí juntava, fazia aquele poço aí, por causa da tapagem que eu fiz. Aí eu pegava 2 baldes, e enquanto estava chovendo, aí eu carregava água da chuva e enchia as caixas lá. Aí enchia as caixas. A chuva ia embora. Quando a água acabava, Senhor, a água acabou. Lá veio da chuva. E as pessoas, tudo na casa deles, né, me olhando pela janela da casa deles, da porta, todo mundo no chute, e eu carregando água para encher as caixas, para mim poder trabalhar. Eu me lembro um dia, eu vim em Taiobeiras, vim na sexta-feira, segunda-feira eu voltei com o irmão no caminhão. Aí, quando eu cheguei lá na casa, aí eu lembro, eu levei 5 sacos de cimento, joguei o cimento no chão, mais algumas coisas que eu tinha levado. Quando eu levei a mão na porta, a porta foi lá no canto. O que aconteceu? Ladrão tinha arrombado a porta para roubar as ferramentas. E assim aconteceu. O ladrão roubou as ferramentas. E aí o irmão, né, me deixou lá com cimento e ficou sem saber de nada. Foi embora carregar o caminhão dele. Falei, meu Deus. Aí não pude trabalhar aquele dia por causa das ferramentas que o ladrão roubou. Aí fui, procurei o policial lá, aí fiz o BO e tal. Aí eu falei com o patrão do irmão, que trabalha no caminhão, morava lá embaixo. Falei assim, ó, você fala com o irmão Vilmar para a hora que ele chegar e ir lá em casa, porque o ladrão me assaltou, roubou as ferramentas e eu fiquei hoje sem trabalhar. Você faz favor de falar com ele, a hora que ele passa aqui, que ele subir lá em Itaeu, para eu poder descer para Taiobeiras com ele, para mim comprar as ferramentas lá e voltar. Aí fiquei. Aí passou 2 horas, 3, 4, 4h30 eu disse lá. Eu falei, cadê, rapaz? O moço não passou ainda não. Eu falei, ô moço, passou, eu esqueci de falar com ele. Irmãos, falei, e agora? Aí, isso foi no domingo. Segunda-feira cedo eu disse, tinha umas casas assim que vendiam o material que eu precisava, o cara confiou em mim e me vendeu as ferramentas que eu estava precisando que o cara tinha me roubado. E aí, irmãos? Mas aí chegou outras pessoas para me ajudar, né? Vinha de Itaiobeiras, ia para lá.
e algumas pessoas para poder me ajudar. E aí a gente continuou o trabalho. Olha, irmãos, eu não podia deixar passar essa experiência sem contar para vocês a situação que eu me encontrei naquele dia, quando eu fui para construir a igreja. Essa igreja, irmãos, mas já batizou tanta gente, no primeiro dia que inaugurou ela, batizou 7 pessoas. Essa igreja que sim. Essa igreja que é essa aqui foi reformada, é claro. Ela tem uma filha na fé dela aqui, ó. Esta daqui é filha dessa, a que batizou muita gente mesmo. E tá espalhado por esse mundão aí todo. E eles fundaram essa daqui. Então, essa daqui é filial dessa. Então, irmãos, aí eu comecei a evangelizar antes de terminar a igreja. O dia que inaugurou já batizou 7 pessoas, né? E para terminar, um irmão muito amigo meu, irmão Romualdo, mas a irmã Lindraci, já começou a ajudar lá um pouco no término dessa igreja. Então, irmão, você vê a prova de fé, a dificuldade que o inimigo põe na frente da gente para a gente poder desanimar. E vocês veem o que eu passei, né? De Taiobeiras, na construção da igreja de Taiobeiras. Nessa daí ainda tem outra que eu quero, não posso deixar de contar a experiência dela. Os pastores hoje chegam, encontram tudo pronto. Não estou alegando nada, não. Mas eles muitas vezes, eles não sabem o fundador daquela igreja, o que ele passou, as provações, o que ele sofreu. Demais, né? Como eu passei na igreja de Itaiobeiras, é um privilégio para mim, glória a Deus. Se fosse para acontecer tudo de novo, eu faria, porque é para o meu Deus. Fizeram uma reinauguração dela, deve ter uns 3 anos por aí. Estou me referindo a essa aqui, ó, fizeram uma reinauguração dela, que agora é em outro lugar. Que já tem outra construção no lugar dessa daí, uma enorme construção. Fizeram a reinauguração ainda nessa aqui. E aí, eu não pude ir nem para contar como foi feita a igreja, porque eu estava disciplinado. Muitas pessoas ficou chateadas, revoltadas. Mas o pastor não permitiu. Não pode não. Tá bom. Eles fizeram uma reinauguração, uma data errada. A maneira, tudo errado que falaram lá que ela começou, mas irmão Rocha ficou de fora. Mas não importa, porque o que eu fiz não foi para Jesus. E voltaria a fazer tudo de novo. Então, irmãos, voltando agora, e aí fizeram a reinauguração dessa daí também, que eu estou contando a experiência dela, né? Essa daí também. Também eu não fui. Aí um dia nós estávamos lá, eu e alguns irmãos lá nessa igreja aqui, que eu estou contando, Berizão? Sim.
Aí nós estávamos na casa lá onde eu tinha alugado aí, passou um moço, aí a igreja estava coberta, já estava começando a funcionar. Só ainda não tinha tido batismo. Aí passou um camarada e falou comigo assim, você mora nessa casa aí? Eu falei, eu aluguei essa casa aí para fazer essa construção. Você é doido, moço? Eu falei, doido por quê? Moço, essa casa estava desocupada aí, tinha muito tempo, porque essa casa era empisteada de escorpião, ninguém ficava aí por causa de escorpião, e como é que você ficou? Eu falei, eu fiquei. Então tinha umas casas velhas de adobe que tinha desmanchado, caído lá, e junto a um tanto de mato, os escorpião morava lá e vinha para casa. Então, a pessoa que alugava lá, alugava e quando via a situação não ficava nem um mês, só entregava a chave e vazava fora. Foi por isso que você achou ela desocupada aí. E sabe quantos escorpião apareceu lá, irmãos, já depois da igreja pronta? Só um. Até nisso Deus cuidou da gente e não aconteceu escorpião picar ninguém. Na próxima, a gente vai continuar, irmãos, contando essa experiência maravilhosa. E quando você for fazer o trabalho de Deus, que surgiu uma dificuldade, não esmurece e não volta para trás, não. Continua, porque Deus é o dono da obra. E Ele vai te ajudar e vai colocar as coisas tudo nos seus devidos lugares. Até o próximo vídeo.